Olá, eu sou a Maura Campanile e nós estamos aqui com uma convidada que vai conversar com a gente no canal da Agroanálises, que é a Annelise Vendramini. A Annelise, ela é coordenadora do Programa de Finanças Sustentáveis do Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Ela também é professora do mestrado profissional de Administração e de Economia da FGV e ela é uma administradora de empresas, mestre e doutora nessa área. Annelise, seja muito bem-vinda e vamos começar nossa conversa. Obrigada, é um prazer. Annelise, por que a sustentabilidade ambiental e social é importante para a rentabilidade do agronegócio brasileiro? O que isso tem a ver com a agricultura de baixo carbono, ganho de produtividade e preocupação social na atividade do agronegócio? Essa é uma discussão bem interessante, né? As discussões, eu acho que é importante primeiro a gente colocar o que é sustentabilidade, né? Por que a gente fala tanto de sustentabilidade, por que esse é um tema que vem ganhando tanta relevância. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa entender é que quando o sistema econômico que a gente conhece por capitalismo, ele começou a se desenvolver aí a partir da Revolução Industrial, a gente tinha uma certa ocupação do espaço, né, no mundo. Vamos pensar assim, a ocupação do espaço. A gente brinca que é como se fosse um mundo vazio. Né? A gente tinha menos de 1 bilhão de pessoas no planeta, essas pessoas tinham lá determinadas atividades, né? Corta. Cerca de 200 anos depois, né? Grosso modo, a gente está falando de quase 8 bilhões de pessoas, né? Usando energia, a gente precisa de energia para tudo. Imagina a gente ficar sem energia para carregar o celular, né? A gente morre. Então, essa perspectiva, obviamente, esse ganho populacional e também, se a gente imaginar o que isso gerou sobre os sistemas econômicos, né, o uso da energia, o uso do combustível fóssil, todas essas coisas, e claro, a pressão também sobre alimentos. A gente precisa também alimentar essas pessoas, a gente precisa produzir alimentos para todas elas. O que isso gera sobre o ambiente natural? A gente só precisa fazer esse exercício. Então, o que a ciência vem nos mostrando é que essa pressão sobre o ambiente natural, do aumento populacional, do consumo de energia para alimentar uma produção também crescente, né, desde a Revolução Industrial, o que é muito bom, porque esse aumento de produção também trouxe melhoria do bem-estar para a maior parte das pessoas. É claro que tem aquelas que ficam para trás e que a gente precisa, né, trazer para esse patamar médio de bem-estar social. Então, esse período, ele foi um período muito bom do ponto de vista da produção econômica, ele foi um período muito bom do ponto de vista da melhoria do bem-estar social para a maior parte das pessoas. Tá tudo certo. Só que ele gera pressões, né, sobre os ecossistemas. Claro, a gente saiu de menos de 1 bilhão de pessoas para quase 8 aí, nós estamos prevendo, né, 10 bilhões de pessoas daqui a algumas décadas, então a ciência nos mostra que isso gera pressão sobre esses ecossistemas. E essa pressão sobre esses ecossistemas, por sua vez, além de ter impacto sobre o bem-estar das pessoas, né, que a gente vai começar a ter muitas ondas de calor, em alguns lugares vai ter muito mais seca do que tem, em outros vai chover muito mais do que chove hoje, né? Isso também gera impacto sobre a produtividade, né? Principalmente, vamos pensar, quem trabalha com a terra depende desses ecossistemas, né? A gente depende. A agricultura, por exemplo, está muito acostumada a lidar com essa questão ambiental, com o risco da chuva, com o risco da seca, da geada, isso faz parte. Então, quando a gente olha para este contexto, a pressão que a sustentabilidade nos traz é uma pressão quase de existência, né, e de manutenção da nossa capacidade produtiva, para a gente colocar em termos econômicos, né. É óbvio que ela também traz uma questão de como é que as comunidades, como é que as diferentes pessoas mesmo, né, vão estar diante de um ecossistema em mudança. E também é bom dizer que essa ciência é uma ciência que também vem aprendendo, né? Então, quando a gente pensa assim, como é que as pessoas vão lidar com a mudança do clima, né? Tem pessoas que têm recursos, tem comunidades, tem sociedades que têm mais recursos e estão se preparando, né? Então, já sabem como lidar com algumas dessas catástrofes naturais, né?
Outras estão em situações muito mais vulneráveis, né? Se a gente parar para pensar que no Brasil a gente não tem saneamento básico para todo mundo, metade do país aí, grosso modo, não tem saneamento básico, a gente está falando também de um nível de vulnerabilidade social, econômica e de saúde muito grande. E isso tudo faz parte desse pacote da sustentabilidade. Primeiro de tudo, sustentabilidade não é uma moda. Né? Então, como eu estava dizendo, ela não é a nova moda, né? Não é. Por quê? Porque ela vem da ciência, ela vem daquilo que a gente está observando na realidade. A gente observa que a realidade está mudando, as placas tectônicas aqui, para a gente fazer uma metáfora, estão se movendo, né? E a ciência está nos apontando que essa pressão sobre os ecossistemas vai impactar, né, o modo da gente produzir. Então, não é uma moda. Sustentabilidade tem a ver muito com o jeito de fazer as coisas. Então, nesse sentido, é uma tecnologia. É uma nova tecnologia produtiva e é uma tecnologia que visa o quê? Produtividade, aumento de produtividade. Então, a gente está falando de inovação, a gente está falando de produtividade, a gente está falando de produzir mais com menos. Isso é música para os ouvidos de qualquer empresário. Quer dizer, eu posso produzir mais com menos recursos, eu posso ser mais eficiente. Então, é disso que a gente está falando. Certo. Nós também estamos falando de que essa percepção de que essas placas tectônicas estão se movendo, de que essa mudança está acontecendo no mundo, ela não é isolada de um ou outro ator, né? Uma ou outra pessoa aqui do ecossistema econômico que de repente está defendendo essa bandeira. Sim. De certa forma, várias organizações ao redor do mundo, organizações de consumidores. Inclusive eu estava lendo ontem, foi publicado o Green New Deal da Europa. Então a gente não sabe ainda como que isso vai ser operacionalizado, mas a Europa quer se tornar um continente carbono neutro até 2050 e isso prevê inclusive ajuste tributário na fronteira, né? Então, o que acontece? O mundo está caminhando nessa direção. A revolução tecnológica, as mudanças tecnológicas, muitas vezes elas se dão em saltos. Ou a gente inova, ou a gente acompanha a mudança tecnológica, ou a gente fica como a Olivetti, que dominava, né, esse mercado e subitamente ela deixou de existir. Eu, quando dou aula para graduação, que é a turminha mais nova, e conto o caso da Olivetti, eles nunca nem ouviram falar na Olivetti. Né? E nós estamos falando de uma mudança muito rápida. Então, sustentabilidade é essa mudança tecnológica. Sim. Ela é uma mudança, é uma inovação que ou a gente pega essa onda, se adapta e entrega resultados para essa. Se a gente ficar brigando com ela... como um país que está na ponta nessa questão do agro, é um dos principais produtores, exportadores, ele tem que pegar esse bonde rapidinho. Na verdade, ele deveria puxar o bonde, né? Ele deveria puxar o bonde. Tem uma frase do Paulo Leminski que eu gosto bastante, que é assim: essa coisa da gente ser exatamente o que a gente é, ainda vai nos levar além. Né? Não é boa? É ótimo. Então, a gente é um país predominantemente florestal. A gente é um país da agropecuária, nós temos muitas outras coisas. Nós não somos só isso, óbvio que não. Sim. Mas nós somos fundamentalmente isso, né? E se esse é o nosso principal produto, ou se é isso que a gente vende muito para o mundo, que o mundo quer comprar, e que o mundo vai precisar continuar comprando... As duas coisas, inclusive, né? A floresta e... Isso, a floresta e a economia florestal no Brasil é muito pequena. A gente fez um estudo há uns anos atrás, deve ter uns 3 anos atrás, a gente rodou uma modelagem econômica dando um choque na produção florestal brasileira. Então, se a gente multiplicasse por 10 a produção florestal brasileira, com manejo florestal sustentável, qual seria o impacto sobre o PIB, né? E aí a gente não encontrou assim um impacto sobre o PIB muito grande. Por quê? Porque como a base é muito deprimida, a base econômica, a contribuição hoje para o PIB da economia florestal é pequena, mesmo multiplicando por 10 ela continua pequena. É claro que este ganho ele é regional, então isso é interessante. Ele é um ganho que fica muito concentrado na região amazônica, que é uma região que se beneficiaria do crescimento econômico, né? Então isso é uma notícia positiva desse choque, mas isso nos põe para pensar. Quer dizer, um país com a floresta tropical que a gente tem, um país de base florestal, que tem uma economia florestal
comparativamente pequena em relação a outros setores, quer dizer, nós estamos deixando realmente de aproveitar um potencial econômico que essas florestas podem nos trazer. Com relação à questão agropecuária, os estudos que eu tenho lido, os estudos dos especialistas agro, eles mostram que é possível a gente crescer a nossa produção pecuária e crescer a nossa produção da agricultura sem abrir novas, né, sem abrir novas áreas. Eu estava, inclusive, lendo alguns estudos que diziam o seguinte, olha, a nossa produtividade pecuária, em média, no Brasil, é tão baixa, inclusive nós fizemos um estudo recentemente em que a gente simplesmente fazia um exercício de aumentar um pouco a ocupação do espaço, na unidade animal por hectare. Então, um pouco, não estamos nem falando de um grande choque de gestão, né? E o ganho econômico já era gigante. Então, nós temos coisas para fazer que não requerem grandes alterações do jeito que a gente pensa, ou do jeito que a gente produz, ou do jeito que a gente age. No fim, o que a gente está falando? De um choque de gestão mesmo. Um choque de gestão para valorizar o produto que a gente tem, que a gente vende, que desde a nossa formação como país, e que eu entendo que esse mercado vai continuar comprando aquilo que a gente tem para vender. Agora, a gente também precisa adequar ao que o mercado busca, né? Claro que o mercado também está numa transição. A gente também não pode ser inocente de achar que a partir de agora, neste exato momento, todo mundo vai exigir tudo, vai pagar tudo, vai querer selo de tudo. A gente sabe que não é assim. Mas o que a gente está falando? A gente está falando de uma transição. É possível, acho que tudo indica para isso, que, vamos pensar aqui, 2040, 2030, 2050, não sei, tudo aponta que o cenário futuro do mercado consumidor dos produtos que a gente vende vai por essa direção. Então a gente precisa, de fato, colocar os produtos, e aqui eu vou colocar de maneira geral mesmo, todos os nossos produtos, né, nessa linha. Nesse trem. E quando a gente fala que tem a ver com agricultura de baixo carbono e ganho de produtividade, você está falando de uma mudança tecnológica que você falou, mas ela não é uma mudança tecnológica assim tão radical que esteja impossível, é uma mudança tecnológica que já está dada, né? Isso é bem interessante. Eu estou usando aqui o termo tecnologia assim, com um conceito mais lato, digamos assim, que é o jeito de fazer, onde a gente pode entender também a tecnologia como um artefato, né? Algo que nos ajuda, um software, algo que nos ajuda a mudar o nosso jeito de fazer. Mas você tem razão, a agricultura de baixo carbono não é necessariamente uma ruptura, né, em relação àquilo que a gente já vem fazendo ou sabe como fazer. Eu não acho que a grande mudança vai ser a gente dar um cavalo de pau, né, e fazer tudo diferente. Eu acho que a grande mudança é mais processual, talvez, do que talvez assim, um grande conteúdo muito diferente. Quais são os desafios que a gente tem? A gente tem práticas muito boas na agropecuária brasileira e a gente tem práticas muito atrasadas. Essas coisas convivem no Brasil, que é um Brasil gigante, muito diverso, com muitas desigualdades de educação, de formas de ver o mundo. Então, e também acesso à assistência técnica, na extensão rural. Então, na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa, do ponto de vista trazer, talvez para uma média, né? Então a gente tem práticas muito boas, práticas internacionalmente reconhecidas. Então a gente tem aquele ali que tem menos de para pegar um exemplo da pecuária, menos de uma cabeça, né, ou menos de uma unidade animal por hectare, vai. E tem o outro que já tem uma produtividade muito alta, que recupera a pastagem, né. Então o que a gente precisa? Na média, a gente precisa levantar a barra, porque se a gente tira uma média aqui, nós talvez estejamos mais para baixo da média, com todos os problemas de se trabalhar com média. Então, isso é uma coisa interessante, porque aí a gente pode entrar um pouco no estudo que vocês acabaram de concluir, porque que é sobre, né, barreiras para o aumento de fluxos financeiros para investimento nos setores de baixo carbono no Brasil. O que me parece no início, que é isso, que se você tem uma parte trabalhando na ponta, com as melhores tecnologias, mas uma parte trabalhando com tecnologias atrasadas e de uma maneira não sustentável, isso pode impedir
prejudicar inclusive os que trabalham na ponta, quando você começa a trabalhar com uma questão internacional, da imagem do país, etc. Então eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que é esse estudo, né? O que vocês estavam buscando com ele? Isso é uma discussão muito, muito interessante. Até agora a gente está falando de produção rural, né, agropecuária e tal, e o mercado consumidor. Agora tem um outro ator nesse panorama aí, que é o financiador, que é não só quem financia, e aqui eu também estou usando o termo financiador de maneira ampla, então seja via crédito, seja via investimentos, né? Então quem viabiliza financeiramente a produção econômica de maneira geral. E é bom entender que o financiador, ele financia tanto o produtor, assim, em termos gerais, Sim. ele financia tanto o produtor como ele financia o consumidor. Então, se a gente pensar principalmente nas cadeias B2B, né, business to business, se a gente pensa os grandes varejistas, as grandes indústrias que compram do agro brasileiro, elas também são financiadas e elas também recebem dinheiro de investidor. Então, vamos olhar para essa figura aqui, o investidor, o financiador, né? Essa figura é uma figura que tem, por sua vez, também trazido a questão da sustentabilidade como uma preocupação constante. Isso tem crescido. E nesse mesmo panorama, a gente também observa, e aí uma discussão em nível internacional, é uma discussão de quanto que a gente vai precisar para fazer a transição para um mundo menos insustentável. Então, por que nós estamos nesse desafio todo que a gente está? Porque nós estamos numa transição. O dia que a gente chegar lá, vai estar tudo bem, vai estar todo mundo trabalhando mais ou menos do mesmo jeito, cuidando da sustentabilidade, o problema é que nós não estamos lá. Nós estamos numa transição. Então, financiar essa transição, em qualquer transição nós vamos ter ganhadores e perdedores. Né? Quem não está nesta transição, para pegar um pouco o seu ponto, quando a gente lida com questões internacionais, parece aquela música do Bon Jovi, né? You give love a bad name. Né? Então, quem não está, contamina a reputação de todo mundo, mesmo para quem está. Então, essa é uma questão. Os financiadores, os investidores, eles têm se preocupado muito com esses aspectos de sustentabilidade e eles continuam sendo investidores e financiadores. Então, além das questões de sustentabilidade, obviamente eles precisam cuidar do binômio risco-retorno, que é o que rege qualquer decisão financeira. Então, a gente tem se debruçado um pouco sobre essa necessidade de financiar a transição para a sustentabilidade, que vai requerer recursos astronômicos, né? As estimativas internacionais falam de 1 trilhão e meio de dólares até 2050, anualmente. Né? Então a gente está falando mesmo de montantes bastante vultosos aí. Hoje, a estimativa internacional é que o que está indo para essa transição é mais ou menos 600 bilhões de dólares. Então a gente está falando que a gente vai ter que dobrar. Sim. A gente vai ter que dobrar, grosso modo nós vamos ter que dobrar. E esse investimento ele está indo prioritariamente para os setores de transporte e energia. Por quê? Porque são setores que a gente consegue cuidar. Estamos falando globalmente. Rápido também, rápido. Mudou a matriz energética, já é imediato. Né? E a gente está falando às vezes de um lado mais industrial, um lado que você consegue conter o risco. Então, se sou um investidor estrangeiro sentado lá num lugar muito distante, é mais fácil às vezes saber o que está acontecendo com o meu dinheiro. Então, são setores que têm capturado grande fatia desses recursos internacionais. Né? Agora, a gente e o nosso perfil de emissão é um perfil muito mais ligado à mudança do uso da terra. Né? Então, se a gente olha o perfil de emissão dos grandes emissores de gás de efeito estufa, a gente vê que eles estão muito mais realmente no setor de transporte e energia. No Brasil, mais da metade é de mudança do uso da terra. No Brasil, mais da metade está ligado à mudança do uso da terra e agricultura. Então, o nosso perfil de emissão também é diferente. Agora, esse dinheiro, então voltando para o dinheiro está aí, a gente está vivendo num mundo com excesso de liquidez, a gente tem alguns mercados financeiros com taxas negativas de juros, né? Então a gente tem um dinheiro buscando investimento, buscando oportunidades de rentabilidade. Agora, não é aqui o pessoal não vai se jogar do avião, né? Em finanças a gente brinca, ninguém se joga do avião. É tudo calculado, é tudo medido, é sempre avaliado, né, o retorno ajustado ao risco. Então, se a gente não der as condições para que esse recurso chegue, não é só porque ele quer a sustentabilidade que ele vai vir.
Porque, então, voltando para o estudo que você estava Sim, comentando... tem os dois lados. Tem um que tem o dinheiro, tem que querer também usar bem esse dinheiro. Você precisa das condições. E a condição não é assim, só porque é sustentável. Então vou botar o dinheiro porque eu sou um investidor, nossa, eu quero muito essa causa, eu acredito muito nisso, acredito que a gente está, né, realmente passando por um problema. Legal, só que isso não vai ser a única questão que ele vai olhar. Ele vai olhar o seguinte, retorno ajustado ao risco. E aí, o retorno ajustado ao risco são as coisas que a gente já conhece. Eu preciso ter um mercado líquido, eu preciso ter segurança jurídica, eu preciso ter estabilidade monetária, eu preciso ter minimamente um mercado de moedas se eu quiser fazer um hedge cambial, eu preciso ter uma série de questões que viabilizam o investimento e, em grande medida, o crédito também, porque essas coisas têm denominadores comuns. Sim. Aqui. E essas são condições básicas para o dinheiro chegar, né? E aí vai ter essa fatia, que não é uma fatia pequena, que são 600 bilhões de dólares, 1,5 trilhão, se a gente olhar para as estimativas internacionais do que vai ser necessário até 2050, que vai buscar os projetos mais sustentáveis, que vai buscar a agenda verde, a agenda sustentável, como queira chamar. E a gente precisa dar as condições para que esse dinheiro chegue. Então o nosso estudo ele foi motivado por isso, assim. O que precisa? Quais são, primeiro de tudo, ele foi um estudo descritivo e exploratório. Quais são hoje as barreiras percebidas por alguns desses investidores domésticos e investidores internacionais, para colocar o dinheiro nessa agenda? Então, o nosso estudo discute um pouco essas barreiras que eu estava dizendo. Quais são essas principais barreiras, assim, objetivamente, assim, que a gente identifica? Bem, primeiro a gente dividiu lá em barreiras estruturais e barreiras específicas da agenda sustentável. E aí já tem uma conclusão interessante, quer dizer, as principais barreiras são estruturais, não são específicas. Ou seja, são barreiras do ambiente de negócios do Brasil, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a performance do Brasil lá naquele ranking do Doing Business, do Banco Mundial, a gente está na posição 129 de 180. Então, nós temos, de fato, um ambiente para investimento de longo prazo que vai requerer reformas, que vai requerer ajustes para que a gente possa, de fato, ter investimento de longo prazo no Brasil. E o que são essas barreiras para esse investimento de longo prazo? Então, um pouco aquilo que eu estava falando, segurança jurídica, né? Segurança legal. Então, a gente, para pegar o nosso exemplo aqui do Código Florestal, a gente tem um Código Florestal de 2012. É o código que nós temos. Até hoje, a gente não conseguiu resolver o problema dos PRAs, né, dos programas de regularização ambiental. O próprio CAR ainda é algo que a gente não conseguiu validar os CARs. Né? Então, isso é, por exemplo, as questões fundiárias continuam não resolvidas. Então, por mais que a gente diga, né, olha, puxa, temos aqui uma oportunidade sustentável, e aí eu tenho ouvido, às vezes, algumas pessoas comentarem, o pessoal fica falando desse recurso da sustentabilidade, mas eu não estou vendo ele chegar. Não vai chegar se a gente não der as condições do recurso chegar. E não é só ter algo sustentável, a gente precisa resolver algumas questões para que esse investimento venha. E o investimento vai vir se a gente superar algumas dessas barreiras. Então, por exemplo, estabilidade macroeconômica. Estabilidade macroeconômica é fundamental para o investimento de longo prazo. Estabilidade política. Sinalização política é algo muito importante do ponto de vista da continuidade da política pública. Então, se eu sou um investidor e eu tô lá num determinado país hipotético, nem estamos falando do Brasil, país hipotético. Aí vem um presidente e fala, não, pra gente esse assunto aqui, mudança do clima, é super importante. Aí troca o governo, vem outro presidente e fala, não, isso aqui não é importante, nós vamos tirar todas as políticas públicas que dão as condições de contorno para esse tema. Então, se você é um investidor atrelado à agência a questões climáticas, e é bom dizer, a gente tem fundos de pensão globais que eles têm no mandato deles que 5%, 10% dos recursos deles precisam ser alocados em questões climáticas. Estamos falando de fundos, não estamos falando de fundo, nem governo. Aí esse fundo, ele olha assim e fala, gente, não sei como é que essa política pública vai funcionar, e melhor eu botar o meu dinheiro naquele outro país, se ele tiver todas as outras condições econômicas e tudo mais. Então, sinalização é algo muito importante. O investidor olha isso, fala, peraí, para onde que está indo aquele país? Porque se eu vou deixar o meu dinheiro, principalmente floresta, né?
Sim. A gente sabe que o ciclo da floresta é um ciclo de longo prazo. Então, quando a gente tem uma floresta de muito rápido ciclo, são 7 anos. Para o mercado financeiro, isto é longo prazo. Se a gente vai olhar, então, 20 anos, 30 anos... Sim, que a floresta tropical aí, isso, né? Entendeu? Então, a gente realmente avalia essas questões quando está decidindo investir. Então, estabilidade política é algo fundamental, o investidor avalia isso, né? Quando a gente vai para as barreiras específicas, aí a gente pode ter algumas questões que são menores. Então a gente tem algo do tipo criar as condições para haver mais liquidez para um mercado. Aqui eu estou falando de mercado de capitais, para ter um mercado. Os green bonds têm crescido bastante, né? Que são os títulos de renda fixa atrelados a adicionalidades socioambientais, mas ainda é um mercado que ele representa aí, grosso modo, globalmente, 1% da renda fixa global, então a gente ainda está falando do mercado de nicho. No Brasil, ele ainda é um mercado que está se formando, então precisa ter um pouco mais de liquidez, né? A gente precisa pensar nos sistemas de monitoramento, relato e verificação, né? Ou seja, puxa, se eu quero investir numa prática agropecuária, então eu sou um investidor aqui de São Paulo e quero investir numa prática de agropecuária mais sustentável, atrelada às técnicas do ABC no Cerrado, eu não vou lá no Cerrado a cada trimestre para ver o que está acontecendo. Quer dizer, isso aumenta muito o custo de transação. Então, de fato, a gente precisa ter transparência, as informações precisam ser auditadas, verificáveis, estarem disponíveis rapidamente para qualquer pessoa acessar. Enfim, então são essas condições de contorno que precisam estar presentes para que esse dinheiro chegue. E o que é mais interessante é que esse estudo ele foi motivado exatamente por essa percepção de que assim, o dinheiro não está chegando, apesar de terem investidores interessados nisso. Quer dizer, não está chegando. Ele está chegando, mas podia estar chegando mais. Né? Então, o que precisaria acontecer para esse dinheiro de fato chegar? Agora, esse estudo ele foi feito com entrevistas com stakeholders, com especialistas, né? E que, além dos entraves, vocês identificaram também potenciais alavancadores, coisas que poderiam ajudar isso, né? A que viesse mais rápido essas mudanças que a gente precisa. O que vocês identificaram? Um elemento que apareceu que eu acho que é bem interessante comentar é o seguinte: que tudo isso que a gente está falando, na verdade, é um cardápio muito grande de problemas, né? A gente quase que desanima, falar, meu Deus, nós não vamos resolver isso nunca, como é que vai ser? Uma das coisas que apareceu nesse trabalho, e esse estudo ele foi feito uma etapa de revisão bibliográfica e documentar, então a gente levanta a literatura sobre o tema e depois a gente vai a campo conversar com as pessoas e validar ou não aquilo que a gente encontrou na literatura. Algo que a gente tem encontrado nas conversas constantes sobre esse tema é o papel das agências reguladoras. Então, algumas agências reguladoras poderiam minimizar parte desses riscos grandes do Brasil, que a gente talvez não tenha uma solução imediata, que talvez o processo político seja um processo que seja de fato demorado enfim. Mas a gente poderia trabalhar com algumas dessas agências, né? E essas agências poderiam funcionar para esses setores que elas atendem, então olhar com cuidado para essas necessidades e trabalhar num nível mais setorial para reduzir alguns desses riscos. Você podia dar um exemplo? Posso dar um exemplo. Então, por exemplo, a gente está falando, a gente tem discutido no âmbito de um outro projeto nosso de pesquisa, o investimento em infraestrutura no Brasil, né? Então, a gente tem um cardápio grande aí de investimentos projetados para infraestrutura no Brasil, porque, de fato, o Brasil, historicamente, tem investido abaixo da taxa de depreciação das nossas necessidades de infraestrutura. Então, isso é uma obviedade, a gente sabe que essa é uma necessidade. Muito bem, se a gente vai precisar desses investimentos, a gente vai precisar que esses investimentos aconteçam, não vai ser com recurso público, porque no mundo todo não é o recurso público que viabiliza grandes investimentos, não adianta, a gente precisa trazer o privado. O privado ele vai fazer aquela análise de risco-retorno. Então esse investimento ele precisa acontecer com recurso privado e ele precisa, e eu digo isso totalmente baseado nos estudos que a gente tem feito e tem visto de outros pesquisadores. Ele precisa acontecer com um olhar para essa fronteira nova de competitividade, que é essa da sustentabilidade que a gente estava falando. Então ele precisa considerar esses elementos. Porque se eu vou construir uma estrada hoje que não olha para isso, ela vai carregar o produto brasileiro para fora. Essa estrada ela serve para carregar. Então, o produto que está sendo exportado, seja ele da indústria, seja ele do campo,
ele vai carregar o peso da insustentabilidade da infraestrutura brasileira. Sim. Então, e sem contar que a estrada precisa ficar lá, a ponte não pode cair, né? Com as mudanças climáticas, quer dizer, além da gente ter uma defasagem de infraestrutura, a gente tem que pensar essa infraestrutura para aguentar essas mudanças, né? Que você pode ter uma chuva muito grande e levar a ponte embora. Então você tem que levar isso em consideração quando for Exato, construir. porque quando a gente projeta essas coisas, a gente projeta usando dados históricos. Sim. Os dados históricos, diante das incertezas das mudanças do clima, eles não posso mais usar dado histórico para projetar o que vai acontecer para frente, né? Então eu preciso usar outras ferramentas para poder projetar. Então eu vou dar um exemplo bem concreto, só abrindo parênteses aqui. A gente estava conversando com ao longo das nossas pesquisas com uma empresa de transmissão de energia e eles tiveram problemas com as torres de transmissão em função da velocidade dos ventos, que tem sido cada ano, em média, superior à média histórica. Então você na hora que você vai pensar lá as torres, você pensa com base na velocidade, esse é um dos elementos, claro, não é o único, mas você pensa na velocidade média dos ventos, histórica. É isso, você usa um dado histórico. E o dado histórico ele já não serve mais, porque, por exemplo, neste caso, eles contaram pra gente que, em média, a velocidade dos ventos tem sido muito superior. Então, isso gera, inclusive, esse tipo de problema. Então, se eu vou pensar em infraestrutura e não considero isso, eu daqui a 20 anos, talvez eu tenha um problema com essa infraestrutura. E essas agências reguladoras, elas precisam, então, ser fortalecidas para que você tenha a garantia de que tudo que for pensado nesses setores específicos levem essas coisas em consideração. Isso, e cria as condições do tipo, como é que eu posso dar segurança para o investidor de que as regras vão ser cumpridas, né? De que eu vou monitorar, relatar e verificar, né, tudo o que acontece do ponto de vista social e ambiental nessa infraestrutura. Como é que eu posso colocar contratos, dar segurança contratual para o meu investidor? Então, como é que eu posso ser criativo e usar os instrumentos já disponíveis no Brasil para reduzir o risco percebido pelo investidor com relação a essas instabilidades políticas, econômicas, ou insegurança jurídica? Então, usar este papel, então, dentro daquele recorte específico, trabalhar com essas agências para que elas possam, então, superar algumas dessas barreiras que são grandes no Brasil, né? Além dessas agências, você podia citar outras coisas que eles mostraram que destravariam os investimentos? Tem, por exemplo, um tema que aparece bastante a gente realmente dar condições para se ter um hedge cambial. Então, principalmente se a gente está falando de investidores estrangeiros, então o que acontece? O cara opera no mundo em dólar. Ele está lá, sei lá, nos Estados Unidos, ou ele está em qualquer outro lugar e ele opera em dólar. Aí ele vai investir aqui em reais, porque o investimento aqui vai ser em reais. Então ele precisa ter mecanismos, que daí são aspectos mais técnicos, assim, mas que no Brasil esses mecanismos são caros, muitas vezes a gente não tem a possibilidade de fazer uma proteção cambial de mais longo prazo, quando ela existe ela é muito cara, então isso também às vezes limita alguns desses investimentos. E como a gente estava falando, algumas dessas questões ligadas à sustentabilidade mesmo, que daí poderia fazer com que esses investimentos acessassem um bolsão de investidores que hoje não estão no radar, que são chamados investidores SRIs, né, que é Sustainable and Responsible Investors. Então esses são investidores que já colocaram lá nos seus mandatos que eles precisam investir uma parte do portfólio em projetos que sejam cuidadosos do ponto de vista da sustentabilidade. Então esse é um bolsão de recursos que a gente poderia também acessar para esses investimentos, né? Então o nosso trabalho ele não teve o objetivo de propor nada. Sim. Porque para isso a gente precisaria de fato de mais tempo, mais recursos e outra pesquisa, não foi essa pesquisa. Então o trabalho ele não teve por objetivo dar a solução. Infelizmente a gente até gostaria, né? De repente alguém quer financiar. De repente quem está vendo esse vídeo quer financiar um estudo desse jeito, a gente pode fazer. Mas ele não foi. O objetivo do trabalho foi fazer um diagnóstico do que é percebido hoje. Nessas entrevistas, às vezes uma outra pessoa dá uma sugestão, como essa questão das agências reguladoras, que eu achei bem interessante, enfim, a questão do RED.
mas realmente não foi o objetivo trazer, né, essas respostas. Agora, a gente não pode esquecer, Maura, uma coisa importante é que nós estamos passando mesmo por uma mudança tecnológica bem interessante com a quarta revolução industrial. Então, o uso de Big Data, blockchain, tem uma série de tecnologias, eu tenho trabalhado um pouco com isso, e algumas dessas tecnologias têm o potencial de resolver alguns dos problemas que a gente não está conseguindo resolver numa era tecnológica anterior. Então, eu acho que a gente deveria se debruçar como país também de como é que essas tecnologias podem nos ajudar a dar um salto em resolver alguns desses problemas, como rastreabilidade, né, de produtos, o uso dos satélites, que tem realmente é uma tecnologia que tem caído, o custo marginal tem caído dramaticamente, né? Mesmo o blockchain, a gente fez um projetinho de pesquisa para o blockchain para rastreabilidade do pós-consumo, para aumentar a taxa de reciclagem. Então, eu acho que também isso é um canal. E é interessante porque aqui, quando a gente fala com especialistas, entende muito isso que você está falando, mas quando a gente fala do público em geral, existe um imaginário de que quando a gente fala de agricultura, de pecuária, você está falando ali do campo, você está falando de uma coisa... Isso que você está dizendo é mostrar que a agroindústria é muito mais do que isso, né? Ela envolve toda essa cadeia e que vem para a cidade, ela precisa de alta tecnologia, ela precisa de infraestrutura, quer dizer, você não pode tratar isso como sendo uma coisa que está ali na fazenda e resolve, não é uma coisa bucólica, as vaquinhas da fazenda. Eu acho que isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem. Perfeito, esse ganho de produtividade... ele vai acontecer, ele já aconteceu historicamente, né, com muita ajuda da Embrapa. É importante a gente dizer, a Embrapa tem um papel fundamental na história de ganho de produtividade do agro brasileiro. Ele aconteceu com a aplicação de tecnologia em dois grandes frentes, né, quer dizer, a tecnologia para o artefato, então, de fato, o satélite, as apps, quer dizer, coisas que a gente pode desenvolver, quer dizer, a tecnologia mesmo, como a gente conhece, e tecnologia de processo, quer dizer, como é que eu faço o meu processo da maneira mais eficiente. Gestão é isso, né? Então a gente tem que gestão é uma atenção contínua. Continuamente eu tenho que olhar ali para o meu resultado e ver como que eu posso fazer aquilo da melhor maneira possível, gastando a menor quantidade de recursos, inclusive financeiros, né? A gente sempre fala, poluição é desperdício de recursos, né? Então reduzir poluição significa também ser mais eficiente do ponto de vista econômico. Então, a agricultura brasileira e a pecuária brasileira, uma parte dessa turma tem se beneficiado, porque já estão usando mesmo a agricultura de precisão, uso de satélite, chips para rastrear e outras tecnologias para rastrear gado, enfim, tem uma parte que já está mesmo nessa nova fronteira tecnológica. Mas o nosso desafio, como é no Brasil, para tudo, né, é a gente trazer a maior parte de pessoas para esse barco. Como é que a gente faz isso? Sim, né? Com certeza. Você comentou que há excesso de liquidez atualmente no mundo. Quer dizer, dinheiro para fazer as coisas a gente tem. Que dinheiro é esse? Da onde que vem esse dinheiro? Quem são esses investidores? O que eles estão buscando? Então, vamos pensar aqui no caso do Brasil, né? A gente está com as taxas de juros em níveis muito baixos, né? Ontem saiu a decisão do Copom, a gente está com a Selic 4,5%. Então, quando você tem um cenário de queda de taxa de juros e queda de inflação, né? Como é o caso do Brasil, quem vivia de taxas altas, quem estava acostumado com um cenário de taxas altas, como por exemplo, comprando título do governo, né, com a Selic quando ela estava no patamar mais alto, teoricamente com risco muito baixo, né, você começa a ficar preocupado e quer manter um mínimo de rentabilidade. Como é que a gente aumenta a rentabilidade? Buscando risco, né? Então, se a gente deixar o dinheiro, é só a gente pensar, deixar o dinheiro embaixo do colchão é super baixo risco. Vamos fazer aqui um exercício teórico. Faz de conta que é baixo risco, porque alguém pode entrar e pegar, né? Faz de conta que é baixo risco, mas também não rende nada, né? Então, cada pontinho adicional de risco, você também tem um retorno que precisa te remunerar por esse risco. Então, no caso do Brasil, a gente está vendo uma mudança aí na busca dos investidores por um pouco mais de retorno e, portanto, eles vão estar, essa é uma aposta, a gente não sabe porque esse processo é relativamente recente,
mas, portanto, uma busca por mais risco, né? O que beneficia agendas inovadoras, beneficia agendas que estão trazendo temas inovadores, que talvez tenham um pouco mais de risco, mas que também tenham um pouco mais de retorno. Esse mesmo processo está acontecendo internacionalmente. Então, há alguns países do mundo que têm taxas de juros negativas, né? Ou seja, quase que você paga para o banco para deixar o seu dinheiro lá. Banco, por favor, fica com o meu dinheiro, eu te pago aqui um pouquinho. Então, esses investidores, eles estão buscando onde alocar o seu dinheiro de tal maneira na média do seu portfólio, terem uma rentabilidade maior. Agora, essa rentabilidade maior, ela vem... Não existe nada de graça no mundo, né? Ela vem porque eu estou correndo mais risco. O que é este risco? Este risco pode ser desde coisas muito... a todo um patamar, né? Um range de risco que se pode correr. Desde uma tecnologia mais nova, então vou postar aqui nessa tecnologia, vamos botar essa tecnologia aqui no meio do espectro, né? Ela pode estar aqui, até modelos de negócios completamente inovadores, disruptivos, que de fato são muito arriscados, mas que se derem certo, dão um retorno muito alto. Até algo um pouco menor no espectro, que é assim, por exemplo, investir num parque eólico no Brasil é um pouco mais arriscado, talvez, do que investir, sabe, numa usina a gás que já está operando, sei lá, um parque eólico novo. Sim. Alguém pode achar que aquilo tem um pouco mais de risco, porque é um novo, né, ele vai ter que ser criado, ele vai ter que ser construído, ele vai ter que ser operado, versus alguma coisa já existente, gás e tal. Por exemplo, se a gente trouxer isso para a agricultura, você apostar numa monocultura normal, que já estava lá, sempre foi feita assim, ou num processo de integração. Isso, ótimo exemplo. Agrofloresta, ou floresta e agricultura, floresta, agricultura e pecuária, quer dizer, você vai ter uma coisa que é nova, incerta, mas que pode ter uma rentabilidade muito maior. Exatamente. Qualquer decisão financeira, ela passa, na mente das pessoas, ela passa pela seguinte questão: eu poupo esse dinheiro ou eu invisto, né, eu gasto esse dinheiro. E aí o gasto, ele pode se dar em várias maneiras. Eu posso investir, ou seja, o que é o investimento? Eu coloco um dinheiro na expectativa de ter um retorno, ou ele pode virar consumo, né? Eu vou gastar em bobagem, digamos assim, né? Ou coisas que não vão necessariamente... Pode ser bobagem ou pode não ser, né? Eu preciso das coisas para manter minha casa limpa, digamos assim. Então, não é bobagem, né? Então, o gasto... Então, ou eu poupo ou eu gasto. Esse gasto, ele pode ter várias características. Ele pode ser um investimento, então eu vou apostar, né, que este investimento vai me dar um retorno lá na frente. E este gasto, ou este investimento, neste caso, eu vou ter que fazer uma avaliação de risco. Se eu tenho uma experiência como pecuarista, por exemplo, eu trazer a floresta, né, fazer uma integração, por exemplo, florestal, ou mesmo agricultura, ou seja, fazer um sistema integrado, tem um risco para mim, porque não é minha expertise, eu sou pecuarista, né? Mas dependendo de um cenário de taxas de juros mais baixas, tendo uma assistência técnica, né, tendo ajuda ali para ele errar o menos possível, ter a menor possibilidade de erro, isso ajuda nessa tomada de decisão de correr este risco e fazer este investimento, né? Eu queria só voltar num ponto, por favor. Quando você estava falando do estudo de barreiras, você falou que outras sugestões vieram para resolver, e eu esqueci de falar uma que também pode ter a ver com esse aspecto aqui que a gente está discutindo no investimento, que é a gente usar o escasso recurso público para alavancar recursos privados. Então, por exemplo, usar de repente a estrutura do BNDES não para emprestar diretamente para alguns setores, né, algumas coisas assim, mas usar a estrutura do BNDES para diminuir parte do risco percebido pelo investidor privado, para dar uma segurança para o investidor privado, e aí o investidor privado pode se somar a este esforço que tem parte de recurso público. A Fundação Getúlio Vargas fez no ano passado, junto com a Febraban, um estudo que aborda a gestão e precificação de carbono, mostrando os riscos e as oportunidades para as instituições financeiras. Então, eu queria que você começasse explicando para mim um pouquinho o que é essa precificação de carbono, porque eu acredito assim, que para a maioria das pessoas é uma coisa assim, meio etérea, né? Precificar o carbono, que a gente não enxerga o carbono, né?
Então, o que é precificar esse carbono e, a partir daí, quais são esses riscos e oportunidades que a gente tem no país? A grande discussão de clima, né, é que, acho que você trouxe o ponto muito preciso, a gente não vê o carbono e mesmo alguns efeitos das mudanças do clima, nesse momento, elas são às vezes mais sentidos num lugar do que em outro, né, então tem essa dificuldade das pessoas se relacionarem com esse desafio, né, que é um desafio que está aí colocado. Agora, se a gente sair na rua aqui na frente da GV e perguntar para as pessoas, quanto custa o quilo do tomate? A gente vai ter aí algumas respostas, talvez a gente tenha um desvio padrão dessas respostas, mas a gente vai chegar num valor médio aqui, razoável das pessoas, quanto que custa o quilo do tomate. Mas se a gente perguntar para as pessoas quanto custa uma tonelada de carbono, elas não vão saber responder. Por quê? Porque existe um mercado para tomate. Mas não existe um mercado para carbono. Assim, grosso modo falando. Por que mercado é importante? Porque o mercado, ele dá uma sinalização de preço. Ele nos diz, né, entre o encontro entre oferta e demanda, ele nos dá uma sinalização de preço. Então, quando a gente tem algum problema com a produção do tomate, e tem menos tomate do que as pessoas querem comprar no supermercado, o preço do tomate vai lá em cima. Quando tem muito tomate, nossa, agora a gente teve uma safra de tomate maravilhosa, tem muito tomate, o preço do tomate vai lá para baixo, né? Então, com tomate, com carro, para tudo que tem mercado, a gente consegue saber o que fazer, né? Porque a gente tem um preço, a gente tem um mercado. No caso do carbono e do clima, não existe mercado, porque isso tecnicamente é uma externalidade, né? Ou seja, o que é uma externalidade? É algo que está externo ao sistema de preços e mercados, ou seja, não entrou no sistema de preços, né, da economia. Então, o esforço econômico da questão climática é o seguinte: como é que a gente faz isso entrar na economia? Só um parênteses, né? É um esforço para que entre e, de alguma maneira, ele vai entrar, porque se ele não fosse entrar, a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, não estaria preocupada com isso e não iria fazer um estudo, né? Quer dizer, se a FEBRABAN está preocupada com essa questão, é porque ela vai vir e está vindo de qualquer maneira. Né? Então, esse esforço de como é que isso entra na economia, ele já vem de algumas décadas, ele não é recente. E como entrar na economia? Hoje em dia já existe um certo consenso de que vai entrar. Sim. Como vai entrar? Ele pode entrar via sistema, eu posso criar um mercado, eu posso criar um tributo, né? Ou um sistema híbrido, que seja tanto parte mercado, parte tributo. Então existe, e por que existe esse consenso de que vai entrar? Primeiro porque a crise climática, a ciência nos aponta que de fato nós estamos passando por uma transição importante aí, que é a questão climática. Segundo lugar, isso representa riscos de duas naturezas para o sistema financeiro. O primeiro é o risco físico, como a gente estava falando, né? Quer dizer, a ponte tem que ficar de pé, vai ter mais tempestade, vai ter mais... A safra tem que se viabilizar, vai ter a chuva, vai ter a seca, enfim, né? Então, o risco físico, ele vai impactar a economia. E existe um risco de transição, que é um pouco aquilo que a gente estava falando. Quer dizer, se a gente entende que nós temos que chegar em algum momento da história humana numa condição um pouco mais sustentável do que a gente vive hoje, por causa da condição dos ecossistemas, esta transição vai ter ganhadores e perdedores. Vai ter gente que vai perceber que está mudando e vai se adaptar, vai entender que a economia precisa se adaptar, e vai ter gente que vai ficar lá atrás e vai à falência. Né? Então, a gente está nessa transição. Então, essa transição impõe risco. Então, o sistema financeiro, isso eu estou falando do sistema financeiro global, já entendeu que há um certo consenso de que nós precisamos incluir o preço do carbono na economia, que esse preço ele pode vir via tributo, né? Tributar o carbono, emitir tem um tributo, ou ele pode vir via um mercado. Né? E que há dois tipos de risco, ao risco físico e ao risco de transição. Ora, o sistema financeiro trabalha com portfólios. Ele trabalha com portfólios de indústria, de agro, de serviços, né? Então ele precisa olhar para este portfólio e ver o seguinte: este meu portfólio, quanto que ele está correndo risco físico e quanto que ele está correndo este risco de transição. E o que é esse risco de transição? Esse risco de transição é o seguinte: é essa ruptura tecnológica e vai ter gente que vai ficar para trás. Essa turma que vai ficar para trás vai ter condição de pagar um empréstimo que eles pegaram, né? O risco de, peraí, a hora que esse sistema de precificação funcionar, né?
esse meu pessoal que está aqui no meu portfólio, eles estão preparados para pagar este preço carbono? O que vai acontecer com os fluxos de caixa, com os demonstrativos de resultado dessas empresas? Né? Então, elas estão preparadas para um mundo de baixo carbono? Se elas não estão preparadas para um mundo de baixo carbono, elas têm fluxo de caixa para pagar este custo adicional que vai entrar na economia? Né? Não sei se está claro. Não, tá. Quando a gente fala de agricultura de baixo carbono, é isso, né? Quem tiver com menos carbono vai pagar menos. Isso. Quem tiver com emissões maiores, uma agricultura mais, vamos dizer, atrasada mesmo, que depende de abrir novas áreas, que não tem produtividade, vai pagar mais. É isso. Né? É isso. E aí, se eu sou ou investidor ou quem está financiando essa atividade, eu preciso checar que risco essa pessoa está correndo, essa empresa está correndo, para saber se o dinheiro que eu coloquei ali, seja via investimento, seja via crédito, ele vai voltar para mim. Inclusive, existe uma rede de bancos centrais do mundo, isso é importante dizer. Existe uma rede, hoje já são cerca de 50 bancos centrais no mundo, que estão analisando como a resiliência do sistema financeiro frente a tudo isso que a gente está falando. Né? O Banco Central do Brasil, por exemplo, tem uma série de resoluções, de normativas que tratam de incorporar nos seus supervisionados, né, nas instituições financeiras que operam embaixo do Banco Central, essas preocupações. Então, só para deixar bem claro, a gente está falando de economia aqui, nós não estamos falando de... Então, espelhando um pouco o que está acontecendo globalmente, a preocupação com do sistema financeiro global, a FEBRABAN, né, nos contratou para a gente trabalhar com eles numa modelagem para avaliar o risco que este processo todo que a gente está conversando, só que no caso deste trabalho que a gente fez com a FEBRABAN, e esse relatório está público, então qualquer pessoa que quiser pode entrar no site do FEBRABAN ou no nosso e baixar o estudo, nós nos concentramos só no risco de transição, não no risco físico. Tá. E o risco de transição a gente se concentrou na precificação de carbono, ou seja, havendo um processo de precificação de carbono, então a gente assumiu ali vários cenários de preço de carbono, o que aconteceria, né, com o portfólio aí de algumas instituições financeiras e tal, em relação a isso. Quer dizer, as empresas têm demonstrativo de resultado, né, DRE, que é demonstrativo de resultado de exercício, elas têm margem para, de repente, né, para conseguir passar acomodar. Quais são os desafios do agro, então, neste cenário de precificação de carbono, né? A primeira coisa que qualquer gestor precisa saber é o tamanho do seu problema. Eu tenho um problema? Eu não tenho um problema? Então, a mínima coisa que você tem que fazer é ter um inventário de emissões. Né? Então, saber o seguinte, qual é o meu balanço de carbono? Quando eu falo carbono, é um termo mais técnico, a gente fala carbono equivalente, porque a gente está juntando os outros gases de efeito estufa no carbono, né? Sim. Mas, na verdade, a gente está falando dos gases de efeito estufa de maneira geral. Então, eu preciso saber gerenciar as minhas emissões. Primeiro de tudo, eu preciso saber quanto que eu emito, porque no futuro a gente vai ter que dialogar isso com investidores e bancos, dizer, olha, tá aqui meu balanço. Veja, nos últimos 5 anos eu tinha emissões de tanto, eu venho fazendo um processo de gestão dessas emissões, então eu estou reduzindo essas emissões. As emissões estão reduzindo, as emissões estão aumentando, o que está acontecendo com essas emissões ao longo do tempo? Então, o processo de gestão, assim como a boa gestão requer que a gente tenha contabilidade, então que eu tenha balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, DOAR, né, fluxo de caixa, o inventário de emissões, ele é um desses elementos. Então, é um elemento base para a gestão. Então, eu preciso saber para poder dialogar com quem está fazendo essas análises de risco climático. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter uma estratégia para redução dessas emissões, né? E essa estratégia não precisa ser para amanhã, né? Amanhã eu vou acabar com essas emissões. Pode custar muito caro, pode não ser viável. Mas eu preciso mostrar que eu estou gerindo, que eu estou preocupado com esse tema, que eu estou sabendo que esse tema pode impactar, né, os meus fluxos de caixa. Então, eu tenho uma estratégia para eles, eu estou preocupada com essa questão da gestão, porque é isso que o investidor vai me perguntar. Num terceiro ponto, talvez muito mais sofisticado, que a gente nem precisa entrar nisso agora, é rodar cenários de estresse, que é o que os bancos, inclusive, estão fazendo. Então, não estão fazendo ainda, mas existe um caminho para se fazer isso, que é rodar cenários de estresse. Então, é um pouco a modelagem que a gente fez. O que acontece com os meus resultados financeiros em diversos cenários de precificação de carbono.
Aí alguém poderia dizer assim, alguém que está ouvindo a gente poderia dizer assim, mas no Brasil a gente não tem ainda uma sinalização de quando e como será esse processo de precificação de carbono. Mas, se você é uma empresa que está operando no mercado global, se você exporta, por exemplo, né, ou se você... O agronegócio brasileiro ele é muito voltado para isso, ele é globalizado. Né? E o que a gente está vendo é que eu acabei de comentar aqui do que foi anunciado o Green New Deal da Europa, né, e que está previsto lá, é uma comunicação, a gente precisa ver como que ele vai ser operacionalizado, mas que vai ter um ajuste de fronteira. Nos Estados Unidos, a gente tem, se eu não me engano, são 4 propostas de políticas públicas para a precificação de carbono em análise no Senado americano, né? 2 delas são republicanas, e as propostas republicanas prevêem um ajuste de fronteira também, né? Então, essa é uma discussão que ela já vem acontecendo há algum tempo, né? Bem, se eu sou um país que tem ali uma política pública de redução de emissões e cobro isso das minhas indústrias, não é justo que eu vá importar um produto de um país que não tem essa mesma preocupação. Então, o que é o ajuste de fronteira? É na fronteira eu taxar, né, para que este produto entre com a precificação de carbono. Se ele não faz no país dele, ele vai ter que fazer aqui no meu, né? Então, é isso que a gente está enxergando para o futuro. Então, também fazer os testes de estresse e perceber como que o seu produto vai se comportar no mercado, caso ele, né, avance nessa direção. Se você tiver que pagar taxas. Se você tiver que pagar taxas, então... E uma coisa também para a gente colocar nesse radar é que o Acordo União Europeia-Mercosul, ele prevê um capítulo específico sobre desenvolvimento sustentável, né? E tem um artigo, se não me engano, o artigo 7º, que trata especificamente de floresta, né? Mas todo esse capítulo trata de mudança do clima, né? Desmatamento. Então, é algo que, assim, nós vamos ter que lidar. E hoje a gente pode dizer, puxa, na Europa, né, nos Estados Unidos estão discutindo, né, não se engane, o Trump, ele representa ali um governo, né, os Estados Unidos têm uma organização política bastante diferente do Brasil. Sim, os estados são independentes. Os estados são independentes, os municípios são independentes, então a posição do governo federal, obviamente ela é importante, obviamente ela tem relevância, mas ela é a posição do governo federal, né, os estados são muito descentralizados. Então, a Ásia também está dando sinais de que vai caminhar nessa direção. Em quanto tempo, com que rapidez isso vai acontecer, a gente também não sabe. E o mercado asiático, para o agro brasileiro, é um mercado hoje bastante relevante, né? Então, a gente precisa estar preparado para isso. Então, esse trabalho com a Febraban, ele está espelhando coisas que estão acontecendo no sistema financeiro global, outros bancos, como eu falei, são cerca de 50 bancos centrais no mundo, né, investidores, enfim, a gente trabalha com essa agenda, a gente sabe que essa agenda está colocada. Então a Febraban também já vem atuando com essa agenda já há alguns anos, assim como o Banco Central do Brasil também. Então a Febraban tem uma autorregulação, né, que trata da política de responsabilidade socioambiental do sistema financeiro. O Banco Central tem uma norma também ligada a isso. Então, tanto na autorregulação, a própria indústria financeira olhando para si mesma, como a regulação, né, e se a gente vai para o mercado de capitais, Ambima, enfim, vários outros atores também estão com esse CVM, né? Então, a precificação de carbono e o risco de transição é algo que é importante a gente ter em mente. Acho que, só para a gente finalizar, o que a gente está falando, dos 2 estudos que a gente comentou aqui, né? Tanto os de barreiras para o aumento do fluxo financeiro, como esse sobre os riscos da precificação de carbono, mostram que o Brasil, como um líder na área do agronegócio, como sendo o nosso core como país, né? Ele teria que puxar essa locomotiva, né? Ele não pode ficar esperando o trem passar para ver se ele vai parar ou não, né? Acho que esse seria o recado. Eu acho que a gente tem o queijo, né? Metade de uma faca, porque tem alguns instrumentos que a gente precisa aperfeiçoar, que a gente tem, que são muito bons, né? Os satélites que monitoram o desmatamento, DETER, enfim. Então a gente tem metade de uma faca, mas precisa dar uma melhoradinha na outra metade, né? Tem o queijo e a turma tá com fome, né? Eu acho só que a gente tem que continuar investindo. Essa é uma agenda que é igual cortar a unha, né? Você não fala, eu cortei a unha esse mês, agora não corto mais. O processo de gestão, ele é contínuo, então
os desafios do mundo complexo que a gente vive, eles se multiplicam. Hoje em dia, qualquer pessoa tem informação sobre tudo, em qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente também precisa cuidar da informação que a gente provê, da segurança, que é a sigla mágica que a gente usa, que é o MRV, né? Monitoramento, relato e verificação. Precisa dar transparência e cuidar dessas informações, né? Então... Ótimo. Obrigada. Eu que agradeço.